um livro chamado O Fim da História. E ele dizia que era o fim da história porque é curioso porque ele usa conceitos hegelianos, né? Marx era hegeliano, e ele usa conceitos hegelianos para contradizer, justamente, chegar a uma conclusão oposta à do marxismo. O marxismo dizia que a história evoluiria até o ponto em que chegaria a ditadura do proletariado, e aí haveria apenas uma evolução dentro da ditadura do proletariado, mas, digamos, os grandes embates históricos, eu estou simplificando muito, né? Os grandes embates históricos cessariam. E ele usa essa ideia da dialética e do fim da história, mas para chegar a uma conclusão oposta, que tinha havido os embates, mas com o fim da União Soviética, do socialismo real, etc., o que passa a existir, o que passa a predominar, sem dúvida alguma, é o que ele chama, estou aqui sempre frisando o que ele chama, é o capitalismo liberal e a democracia ocidental. Hoje em dia, falar da palavra ocidental dá até aflição, porque ela é usada de maneira tão absurda para justificar certas atitudes, mas, enfim, foi o que ele usou, mais ou menos isso. E, obviamente, isso é marcado, em termos da geopolítica mundial, da passagem de uma bipolaridade, a bipolaridade da época da Guerra Fria, em que Estados Unidos e União Soviética eram as grandes potências. Claro que nunca foi só uma bipolaridade, porque havia dissidências no lado ocidental e certamente havia um conflito muito importante do lado, entre aspas, também oriental, por exemplo, entre sobretudo a União Soviética e a China. Mas, digamos, os grandes rivais militares, com capacidade de ação, com capacidade de destruição mútua, né, que é um tema muito usado, inclusive, na política, nas conversas, nos diálogos sobre estratégia. É até engraçado que a sigla em inglês quer dizer louco, né? MAD, Mutual Assured Destruction. Quer dizer, você tem a certeza que o adversário, os dois, se houver uma guerra, os dois se destroem. Então, isso era Estados Unidos e União Soviética. Então, essa época, de certa maneira, não que essa capacidade tenha desaparecido, mas como o estudo vinha também junto com o embate ideológico, ela fica superada. E isso marca, digamos, uma ascensão, uma ascendência, melhor dizendo, da grande potência do mundo capitalista, que são os Estados Unidos. Tem um reflexo imediato na ONU, né, e nas negociações internacionais, e aí você vive cerca de, depende um pouco do tema e tal, mas é uma coisa meio 10 a 15 anos, você já vinha tendo, antes disso, um avanço muito grande de doutrinas comerciais liberais pelo mundo inteiro. No Brasil fica muito marcado isso no governo Collor, mas no mundo inteiro. Mas não era o neoliberalismo de agora, mas de qualquer maneira uma certa tendência a você dizer, não, temos que nos inserir de maneira diferente. Isso marcou muito a rodada de negociação que antecede a criação da Organização Mundial do Comércio, que é a rodada do Uruguai. Mas no plano político isso vai ficar marcado. Desculpa, vou tirar o paletó aqui. Muito quente. Não prometo parar por aqui. Não. No plano político, isso fica marcado pela predominância dos Estados Unidos. Agora, curiosamente, sobretudo nos anos iniciais, os Estados Unidos não utilizam essa predominância para ações unilaterais. A dominação ideológica talvez seja muito forte, mas, digamos, a capacidade de dominação do pensamento em termos de estratégia e de segurança global era tão grande que os Estados Unidos passam a usar muito as próprias Nações Unidas. Então, há um período longo, um período relativamente longo, quer dizer, em termos históricos é muito pouco, mas, digamos, naquela época parecia longo, em que as decisões são tomadas no Conselho de Segurança da ONU, que é o órgão adequado, mas que seguem sempre aquelas, digamos assim, as inclinações de Washington, né? Talvez o evento mais... Houve vários, né? Algumas ações na África, algumas outras, enfim, sempre também com alguma nuance, porque sempre, claro que é possível haver uma discussão, etc. O Brasil mesmo teve ativo, foi nesses 10 anos que eu estou falando, nós somos membros 2 vezes do Conselho de Segurança, e em certos temas que nos interessavam mais de perto, como Angola, por exemplo, nós conseguimos evitar que posições muito radicais e contrárias ao nosso interesse dos Estados Unidos fossem tomadas. Mas grandes temas globais, sim, os Estados Unidos predominavam, e a mais notável é a Primeira Guerra do Golfo, que essa, sim, foi aprovada pelo Conselho de Segurança
eu já não me recordo da votação exata, mas não houve veto, nem da União Soviética, nem da China. Eu tenho a impressão que no início eles se abstiveram, depois para outras resoluções eles chegaram a apoiar a resolução do cessar-fogo e tal, eu teria que voltar a conferir isso, mas é um trabalho para quem estuda relações internacionais. Seja como for, não vetaram, né? Então, o Conselho de Segurança sim aprovou a primeira invasão do Iraque, determinada pelo Bush Senior, o Bush pai, né? E isso é um fato importante, várias outras decisões foram tomadas. Então, nessa época, essa postura de conseguir o apoio da ONU para ações que interessavam a potência hegemônica, ou das quais a potência hegemônica se fazia principal intérprete, foi um período que, no jargão da ONU, ficou conhecido como... Eu já falei 16 minutos? Já? Caramba! Ficou conhecido como o multilateralismo afirmativo. Porque eles, sim, empurravam decisões que interessavam, mas faziam isso através do mecanismo da ONU. Não vou falar de muita coisa, porque é muito complexo, tem muitas questões na ONU em que houve dúvidas, havia sempre preocupação, no caso da China, especialmente da Rússia, em alguma medida do Brasil, sobretudo da segunda vez que nós fomos membros também, mas também da primeira, nesse período, havia, acho que fomos 3 vezes membros nesse período, havia muita preocupação de evitar situações em que, digamos, houvesse uma admissão fácil, das intervenções militares e sempre uma tentativa de moderação das sanções econômicas, etc. Então, mas, em determinado momento, as ações vão se tornando, ou as consequências das ações vão se tornando tão nefastas do ponto de vista humanitário, ou talvez também do ponto de vista econômico de algumas potências, que começa a haver uma resistência. Inicialmente, sobretudo, Rússia e China, porque elas tinham muita preocupação com a não invasão das questões relativas à soberania nacional e à integridade territorial. No caso da China, integridade territorial significa o Tibete, que está com ele, que é chinês, mas que sempre preocupa, e, sobretudo, Taiwan, que não está com Pequim, mas que é uma reivindicação permanente. Eles não aceitam que Taiwan seja tratado como um país independente. Então, sempre que mexia com isso, ou mexia com alguma coisa que pudesse ser extrapolada ou gerar um precedente para isso, eles eram muito cuidadosos. E a mesma coisa com relação à Rússia, que tinha preocupações globais, mas também preocupações muito na região dos Balcãs, onde tinha uma relação especial com a Sérvia, com a antiga Iugoslávia em geral, e com a Sérvia em particular. Então, isso gerou alguns atritos, mas o que foi crescendo muito foi a inconformidade com a política de sanções no Iraque, né, que estava causando, digamos assim, uma devastação social. O que aconteceu no Iraque é uma coisa brutal e eu acho muito importante, porque as pessoas, às vezes, não imaginam. Por exemplo, hoje em dia, muita gente, mesmo gente de governos à direita, reconhecem que a intervenção militar na Venezuela é algo negativo. Mas elas não falam muito de outras formas de intervenção, e a sanção econômica é uma coisa pesadíssima, pesadíssima. Eu presidi 3 comissões criadas pelo Conselho de Segurança na época que eu representava o Brasil, isso no ano 98 para 99, na realidade. 3 comissões, uma era sobre desarmamento, outra sobre parte humanitária, e outra tinha que ver lá mais com questões específicas do Kuwait, menos relevante do ponto de vista global. Mas o desarmamento foi muito complicado, difícil, mas importante. Mas a questão humanitária que chamou a atenção é o seguinte: o Iraque foi reduzido com essas sanções de uma situação em que ele tinha uma renda per capita, talvez não tenha bem distribuída, e certamente não democrático, mas ele tinha uma renda per capita equivalente a de um país menos rico da União Europeia, digamos assim, tipo Grécia ou Portugal, mas, de qualquer maneira, país desenvolvido, e com o efeito das sanções, durante 7, 8 anos, ele passou, estou falando antes da Segunda Guerra do Golfo, né? Ele passou a ter uma renda per capita equivalente a um país de menor desenvolvimento relativo, países africanos, Haiti, enfim, não todos africanos, mas a maioria deles, Haiti, etc. De modo que é brutal. Então, você teve aumento da mortalidade infantil, todas as situações realmente muito dramáticas.
Evidentemente, cada vez que você levantava essa questão, e aí você pode ver um paralelo com o que acontece hoje em relação à Venezuela também, independentemente do que você acha do governo, eu não vou aqui fazer uma defesa do governo da Venezuela, mas cada vez que você levantava esse problema humanitário, não, é tudo culpa do Saddam Hussein, tudo culpa do Saddam Hussein, né? Bom, e com isso as sanções iam aumentando, e o que acontecia, na realidade, é que o povo sofria enormemente, né? Já tinha sofrido com a Primeira Guerra, continuou sofrendo, veio a sofrer mais com a Segunda ainda. O povo vinha sofrendo, bom, e o resultado de tudo isso, já depois da Segunda Invasão, não vou entrar nisso aí, próprio Estado Islâmico, a radicalização, etc. E o povo sofreu enormemente, e o Saddam Hussein continuava lá, firme. Foi só depois, na Segunda Guerra do Golfo, que ele foi derrubado. Então, a questão das sanções do Iraque, eu estou mencionando e descendo um pouco a detalhe, porque foi um elemento que galvanizou a formação de um esboço de uma multipolaridade. Nós tínhamos a bipolaridade do período da Guerra Fria, se segue a ele um período assim, de uma espécie de unilateralidade mais ou menos aceita, que é a época desse multilateralismo afirmativo, e você aos poucos vai passando por uma situação em que os países começam a questionar, digamos, um comportamento em que o Conselho de Segurança fosse muito caudatário das decisões norte-americanas. E no caso do Iraque, não em todos os casos, no caso da Iugoslávia é um pouco diferente, Rússia e China se opõem muito, mas França não, mas no caso do Iraque não são só os países, digamos assim, tradicionalmente rivais dos Estados Unidos, como Rússia e China, que se opõem, mas também a França. Também a França. E fora do Conselho de Segurança, países como a Alemanha também passaram a ter uma posição crítica, e países que tinham uma posição assim, intermediária, como Suécia e tal, também veem com um certo grau de crítica. E o Brasil também. E por conta disso tudo, quando era o representante permanente do Brasil, eu acabei presidindo essas três comissões e pude, digamos, examinar mais a fundo o impacto ao mesmo tempo que havia o impacto das sanções sobre a situação humanitária, e havia acusações também não fundamentadas no que diz respeito ao armamento do Iraque. O Iraque tinha assumido compromissos, depois da Primeira Guerra do Golfo, em terminar com os armamentos, com a parte nuclear, que ele não tinha armamento, mas o programa nuclear, tinha se comprometido a terminar também com tudo que fosse relativo a um possível programa na área de armas químicas, que sim, ele tinha tido no passado, na guerra Irã-Iraque, inclusive, foram utilizadas, e tinha se comprometido também em relação a armas, possíveis armas biológicas e a mísseis, que seriam os meios de transportar essas armas. Só que as acusações eram todas elas sem fundamento, e sempre havia a situação do Iraque ter que provar a inocência, que provar que não tinha. E é muito difícil provar que não tem. Você pensa em qualquer situação, aliás, a gente no Brasil sabe, por situações jurídicas e tudo, como é que é isso. Como é que você pode provar que não tem? Você diz, não, mas tal hora que você não me falou nada, ninguém viu, mas você fez tal coisa errada. E você prova que não fez. É difícil. Nós acompanhamos isso e fomos vendo que as acusações eram absurdas, até que isso não foi mérito dos painéis, mas mais tarde a Organização de Armas Químicas, de proibição de armas químicas, presidida por um brasileiro, que acabou sendo que saiu do cargo pela pressão americana, que era o embaixador Bustani, foi muito firme, muito resistiu, e ela disse, não, o Iraque não tem armas químicas, mas para fazer, aí já na Segunda Guerra do Golfo, era preciso sim dizer que ele tinha para poder justificar a invasão. Havia duas justificativas básicas que os Estados Unidos, eu estou fazendo um pulo aí, mas é porque as coisas se entrelaçam. Havia duas coisas básicas que os Estados Unidos invocavam para justificar um ataque unilateral, esse foi unilateral, a Segunda Guerra do Golfo, diferente da primeira, um ataque unilateral ao Iraque. Duas coisas. Uma era o desrespeito às disposições de desarmamento, e se detinham muito na parte de armas químicas, que não havia, como a própria organização demonstrou e a própria CIA depois demonstrou. E havia o outro aspecto, que era dizer que o Iraque promovia o terrorismo, o que não era verdade. A verdade é que o terrorismo brotou no Iraque depois que o Saddam Hussein foi derrubado e que proliferaram movimentos variados, alguns provenientes do próprio exército iraquiano, aí sim, porque ficaram sem função, ou de outros movimentos. Quer dizer, o Iraque não é da índole de um governo autoritário, inclusive, promover terrorismo, porque ele sabe que o terrorismo pode sempre se voltar contra ele pode ter tido muitos defeitos. Por exemplo, a invasão do Kuwait é real,
muita gente, na origem da Primeira Guerra do Golfo. Muitos dizem que foi uma casca de banana que puseram no Saddam Hussein e ele escorregou, mas isso já é outra questão. Mas seja como for, eles invadiram. Então havia, digamos, um preceito das Nações Unidas, que era a integridade territorial dos Estados, que foi desrespeitado, né? E, então, isso tinha uma justificativa, pelo menos formal, para que as Nações Unidas agissem. Na Segunda Guerra do Golfo, quer dizer, que é desencadeada em 2003, já foi no governo Lula, não havia. Uma decisão unilateral dos Estados Unidos e Reino Unido, e tem inclusive longos relatórios do Reino Unido, até o meu relatório lá da comissão desses painéis é citado nesse relatório, dizendo que não havia razões para que esse ataque, não havia justificativa jurídica do ponto de vista do direito internacional para que esse ataque ocorresse. Eu estou dizendo isso tudo porque, digamos, toda essa celeuma em torno do Iraque, há muitas outras questões também, mas essa galvanizou um pouco, como eu disse, uma tendência a procurar, digamos, separar a tendência que os estados ou as organizações ou entidades, como era o caso dos países europeus, procurassem se afastar um pouco das decisões de Washington. Então, essa ideia, época em que tudo que os Estados Unidos propunham era facilmente aceito, começa a se esgarçar. E o termo multipolaridade, eu sempre dizia, eu vou até procurar isso, porque eu não tenho tempo de procurar, mas fica a sugestão para quem estuda relações internacionais aí, sempre se diz que foi um russo que cunhou o termo. É possível, não sei. Mas ele foi muito usado pelos franceses, sobretudo. Tem nada de rivalidade, oposição ao Ocidente, nada disso. Era apenas a sensação de que era bom para o mundo que você não tivesse um centro único de poder, né? Então, só também falando mais uma coisinha assim para... multipolaridade é diferente de multilateralismo. Multilateralismo é um arcabouço normativo, né? Multipolaridade é uma realidade de fato, que mais ou menos equivaleria ao antigo conceito de equilíbrio de poder, né? Então, quer dizer, você pode ter até decisões multilaterais, como foi a Primeira Guerra do Golfo, mas numa estrutura essencialmente unipolar. E você pode também ter multipolaridade sem que haja muito respeito às normas multilaterais. Agora, o ideal para nós, só para também resumir uma outra coisa, é multipolaridade com multilateralismo. Isto é, ao mesmo tempo, diversificação dos centros de poder, que criam esse equilíbrio, que dá mais margem para países como o Brasil poder agir, e, ao mesmo tempo, respeito às normas internacionais. Bem, essa foi a realidade que o Brasil encontrou quando o presidente Lula foi eleito e me chamou para ser ministro, e nós passamos a atuar dentro desse quadro. Eu não vou agora repetir todas as iniciativas, primeiro porque tem muito nos livros, e eu gostaria que alguns de vocês, não precisa comprar não, pode ler na biblioteca, se tiver na biblioteca, não sei, elas estão muito refletidas nos livros que eu escrevi, porque são todos eles relativos à minha gestão. Como eu disse, são memórias por eixos temáticos, como eu disse para a minha editora, em vez de fazer memória tratando de temas específicos. Então, não vou um por um, mas quer dizer, o Brasil tomou muitas iniciativas na área diplomática, mas que todas elas, claro que cada uma tinha um objetivo específico, mas elas se enquadravam também num objetivo geral de fortalecer a multipolaridade. Não posso dizer nem que tudo isso tenha sido plenamente consciente a cada momento, mas assim foi. Então, por exemplo, a integração sul-americana, você começa a criar uma, que agora está sendo, obviamente, atacada, né, e com a denúncia do Tratado da Unasul, pelo Brasil, Argentina e outros governos de direita na região, mas a integração sul-americana, a aproximação com a África, aproximação com os países árabes, fizemos a primeira cúpula entre a América do Sul e países árabes, uma coisa que chamou muita atenção, não que fôssemos contra Israel, não. Eu fui 5 vezes a Israel e o presidente Lula foi o primeiro chefe, não foi o Bolsonaro, o primeiro chefe de Estado brasileiro a visitar Israel foi o presidente Lula, e visitou tudo direitinho que tinha que visitar, mas manteve a política tradicional que antecede ao presidente Lula de apoiar 2 estados, né? Mas ele foi à Palestina também, não ficou só em Israel, foi à Palestina. Enfim, então essa era a política que a gente seguia com relação aos países árabes, essa foi a política que a gente seguiu com relação, fomentando fóruns novos, por exemplo, o Brasil, por iniciativa do Brasil, junto com a África do Sul, essencialmente, se juntou à Índia, criamos o IBAS, Índia, Brasil, África do Sul, que parecia ser uma coisa com grande potencial, e teve algum durante uma certa época, porque eram 3 grandes
países, 3 democracias, multiculturais, multiétnicas, cada uma em uma região do mundo em desenvolvimento. Uma coisa